Olá, alunos. Sejam bem-vindos à disciplina de Psicologia Social, que acontece na Faculdade TOP, no quinto módulo do ano 2020, semestre 2. Eu vou começar apresentando a disciplina através do plano de ensino e depois vou me apresentar para começar a introduzir um pouco da matéria. Tá? Então, vou projetar aqui. Então, a disciplina Psicologia Social está no curso de Serviço Social e vai acontecer entre 23 de novembro e 16 de dezembro. Tá? Duas professoras vão ministrar esse curso, eu, Ana Paula, e a outra, Márcia Helena, porque eu tenho um problema respiratório e não posso, por orientação médica, estar em aglomerações. Tá? Então, eu sou um grupo de alto risco e, por isso, não posso estar em contato com pessoas, né? com multidões, enfim, com grupos. O Covid ainda não acabou, apesar de, em alguns lugares, estar se achando que acabou, né? As pessoas andam sem máscara e estão se aglomerando de novo, mas a questão é que não acabou, ainda tem gente sendo infectada, ainda tem gente morrendo, e eu não posso me submeter a isso, porque, enfim, a situação seria grave para mim. A ementa da disciplina. Então, temos aqui a psicologia. A gente vai começar estudando psicologia como ciência e profissão, tá? A constituição da psicologia como ciência, abordagens psicológicas, são as escolas, né? Como estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, gestalt e psicanálise. Creio eu que vocês já tenham ouvido falar da psicanálise, que é a mais conhecida, e a gestalt, que é um pouco conhecida. Áreas de conhecimento e de atuação do psicólogo. A gente vai falar um pouco das especialidades, né, que são muitas, apesar das pessoas enxergarem o psicólogo muito assim dentro do consultório, e atendendo pessoas, né, clinicamente, essa é só uma das várias especialidades da psicologia. Ela está em vários outros lugares, em várias outras áreas. E, além disso, ela também estuda várias outras áreas, como desenvolvimento, como a psicologia social, que é uma dessas áreas de estudo, a psicologia da aprendizagem, e por aí vai. Tá? Vamos ver teorias dicotômicas da psicologia social, né? A psicologia social está longe de ser uma área linear, né? Ela tem uma vertente mais americanizada, uma vertente mais europeia e uma vertente brasileira também, que não são iguais, mas a questão é que psicologia social estuda o homem nas interações sociais dele, ou na expectativa das interações sociais. Então, vocês imaginem o leque de assuntos que não dá isso, né? Por esse motivo, é muito difícil afunilar a psicologia social para uma única vertente. Ela tem diversas. Então, acabam sendo teorias dicotômicas, não contraditórias, mas teorias que se separam, que acabaram sendo formadas como blocos, né? Elas se encerram um pouco em si mesmas. Então, vamos estudar também a relação do indivíduo com a sociedade, quer dizer, o objeto de estudo da psicologia social, a relação do indivíduo com a sociedade, as relações interpessoais, os grupos, relação entre psicologia e serviço social. Tá? Um resumo da disciplina. Tá? No decorrer de sua breve história, a psicologia social tem se caracterizado pela pluralidade e multiplicidade de abordagens teóricas adotadas como referenciais legítimos à produção de conhecimentos sociopsicológicos e, com isso, a delimitação dos seus objetos de estudo dificultou-se, exatamente o que eu falei. No entanto, o estudo das relações dos indivíduos com a sociedade ou cultura
e esteve sempre no centro das atenções dos psicólogos sociais. Isso se deve ao fato de que, nos primórdios, a psicologia social dedicava-se prioritariamente ao estudo dos processos socioculturais e concebendo o indivíduo como integrante desse sistema. No decorrer do tempo, porém, a psicologia social foi progressivamente adotando níveis mais moleculares ou menores de análise e se tornando mais individualista, ao se focalizar cada vez mais na investigação de processos intraindividuais. Então, a psicologia social é um estudo científico que tem influências, tá, da sociologia, da antropologia, da história, da biologia, da psicologia, né, da psicologia geral. Então, dentre os diversos conceitos sobre a psicologia social, destaca-se o que diz respeito dela enquanto estudo científico, da maneira como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam umas com as outras, ou seja, as interações sociais. Dessa forma, os psicólogos sociais estudam atitudes e convicções, conformidade e independência, amor e ódio, tá? Preconceitos, né, que vem daí. Trata-se de um campo de estudo relativamente novo. Ele, aqui no Brasil, data da primeira metade do século XX. A própria psicologia, né, data da primeira metade do século XX. Então, são áreas, ainda são ciências muito novas. É possível verificar, tá, então são novos, em função disso ainda existem lacunas que demandam respostas completas, se é que um dia essas respostas virão. É possível verificar algumas pessoas que confundem a psicologia social com a sociologia, devido ao fato dos sociólogos e psicólogos sociais partilharem de um interesse comum, a maneira como as pessoas se comportam em grupo, dentro das sociedades. Assim sendo, os psicólogos voltam os estudos mais especificamente para os indivíduos, como uma pessoa pensa sobre os outros, é influenciada pelos outros, se relaciona com os outros, né? Enquanto que os sociólogos focam a sociedade e as suas tendências, sejam em grupos menores ou maiores. Com isso, é possível visualizar que a psicologia social é uma ciência ambiental. Ela revela como o ambiente social influencia o comportamento. Então, a questão é que, de pouco tempo para cá, tem ficado cada vez mais forte a relação estreita que existe entre o ser humano e o meio social, tá? Há teorias mais antigas que focavam a questão da genética, influenciando, ou seja, gerando, né, o comportamento humano, ou a questão dos aparelhos sensoriais, dos órgãos sensoriais, definindo quem nós somos. Mais de um tempo para cá, justamente por causa dos estudos da sociologia, da psicologia social, verifica-se que, como tem um psicólogo americano, Henry Vallon, que estuda o desenvolvimento humano, que ele usa uma frase que eu adoro: o ser humano é um ser biologicamente social, ou seja, não tem como fugir disso, né? Nós vivemos de relações, tá? É uma característica inerente ao humano. Eu abri agora num livro aqui, uma apostila que eu tenho sobre psicologia e família, e aí dei de cara com essa frase aqui, grupo social e familiar, que fala assim: podemos afirmar que a necessidade de interação social é própria do homem. Nessa perspectiva, a vida humana é grupal. Estamos o tempo todo, o tempo inteiro, em relação com grupos. E de tão habituados a isso, não nos damos conta da sua importância ou influência no nosso comportamento ou nas nossas decisões, tá? Então, a subjetividade, né, a interioridade é construída nessas relações, porque desde que nós estamos sendo gerados, desde que uma pessoa está sendo gerada na barriga da mãe, a partir da união de dois gametas, ela já está em contato com o meio externo, seja o meio externo que é a placenta, seja o meio externo a mãe, que ela ouve o som da mãe, ela ouve a voz, ela ouve ruídos externos e ela vê
né, silhuetas que estão do lado de fora, através da barriga. Então, antes, a ideia era que o bebê estava dentro da barriga totalmente alheio ao mundo externo, e hoje sabe-se que não. Então, na verdade, assim, o ser humano está em interação com o seu meio desde que ele começa a existir como células que se multiplicam, tá? Ok, então isso acaba sendo uma questão meio óbvia por um lado, né? Nós somos seres sociais, vivemos de interações sociais, nas interações sociais e para interações sociais, sejam elas em família, no trabalho, com amigos, com a comunidade, com a sociedade de modo geral, com o planeta de modo geral, né? Olha as nossas interações aí nos colocando em riscos voltados para o Covid. Então, vamos aos objetivos da disciplina. O objetivo geral da psicologia social no curso de serviço social é proporcionar aos estudantes o conhecimento acerca da psicologia, né, focando a psicologia social, incluindo sua história e seus objetos de estudo, fornecendo os subsídios necessários à prática do profissional de serviço social. E os específicos? Apresentar a psicologia enquanto ciência, seus métodos científicos, suas vertentes para atuação profissional, vislumbrar práticas da psicologia social, suas propostas metodológicas, conhecer as ações coletivas, movimentos sociais, suas características contemporâneas, verificar a inter-relação entre a psicologia social e o serviço social como práticas interdisciplinares. O cronograma, né? O cronograma foi montado da seguinte maneira: nós ainda não temos dúvida, nós ainda não temos certezas, na verdade, nós temos dúvida, eu e Márcia, sobre que dias serão presenciais e que dias serão virtuais, né, remotos. Hoje será remoto, disso a gente sabe. E, em princípio, amanhã será também. A ideia da gente é que a Márcia fique terças e quintas e que a Ana Paula fique segunda, quarta e sexta. Mas vai depender também da dinâmica da faculdade, se ela estará aberta, se não estará. Isso ainda está sendo verificado com a coordenação. Então, esse plano foi montado, mas ele pode sofrer mudanças? Pode e provavelmente vai, tá? Inclusive, para montar atividades, eu tenho coisas na minha cabeça, mas eu gostaria de saber como vocês também gostam de trabalhar. E eu vou esperar que cada um de vocês faça um vídeo e me mande, tá? Podem colocar no grupo de WhatsApp para que a gente se conheça, porque vocês, creio eu, se conhecem, né? Das disciplinas anteriores, do ano passado, antes do Covid. Mas, assim, eu andei dando aula para o curso de recursos humanos e eu conheço os alunos de lá. Só que, assim, já foram meus alunos no passado, mas vocês, não lembro de ter visto. Eu tive uma única vez no serviço social, que foi, creio eu, que há 2 ou 3 anos, não, há 2 anos, eu estive dando uma palestra no Setembro Amarelo, falando sobre suicídio. Tá? Eu não lembro nem o nome da professora, gente. Ó, que horror, né? Mas faz tanto tempo que eu não me recordo. Então, eu conheci alguns alunos do serviço social. No final, teve uma confraternização, um bolo, umas coisinhas assim, uns comes e bebes. Então, eu conheci alguns alunos ali, mas não sei se são vocês, ou se são alunos que até já se formaram. Então, eu queria que vocês, por favor, fizessem esse vídeo. Não esquentem que, não estou bonita, porque tem alunos que falam isso, né? Não estou bonita, meu cabelo não está bom, eu não estou maquiada, eu estou com roupa de casa. Isso não é problema, gente. É um dos papéis que a gente desempenha na sociedade, né? A gente vai começar falando disso. Eu quero conhecer vocês. Eu não estou avaliando se vocês estão bonitos, estão arrumados, se estão desarrumados, se a casa está desarrumada. Eu realmente não estou preocupada com isso. Eu quero ver vocês, já que nós não poderemos nos encontrar presencialmente, né? E eu quero que vocês se apresentem para mim, falando qual o nome,
Por que vocês fazem hoje, né? Se vocês trabalham, se são casados, se são de Palmas, se vieram de outros lugares. Por que escolheram o serviço social? Por que escolheram fazer esse curso? O que pretendem fazer com esse curso? Tá? O que conhecem de psicologia, de modo geral? Que ideia que fazem de psicologia, de psicólogo? Tá? E como vocês acham que a psicologia vai ser importante para a formação e para o futuro profissionais que vocês serão? Tá? Então, queria que vocês me respondessem essas perguntas e outras coisas mais que vocês queiram contar. Tá? Bem, então, falando do cronograma, hoje é a aula 1, né? Essa aula é destinada às apresentações dos alunos, da professora, amanhã a Márcia vai se apresentar, da disciplina do plano de curso, né? Junto com o plano de curso. Então, a aula de hoje vai falar da história da psicologia, dos primórdios da psicologia na filosofia, da psicologia e sua constituição enquanto campo científico, tá? Porque ela demorou a ser aceita como ciência, a importância da psicologia para as nossas vidas, para a vida humana, para a sociedade, as especialidades da psicologia e as práticas alternativas que invariavelmente estão associadas à psicologia, né, às práticas da psicologia, sobretudo em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em Palmas nem tanto, mas faz-se uma certa mistura que é interessante que seja separado. Tá? Vai dar para ver tudo? Provavelmente não. Então, por isso, nós vamos continuar na quarta-feira com essa temática da história da psicologia, né, os fenômenos históricos que marcaram a psicologia, que fizeram surgir escolas que são hoje muito importantes, como eu já falei, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, psicologia da Gestalt e psicanálise. Tá? Então, nada acontece por acaso, ainda mais falando de psicologia social. Não tem nada que seja ao acaso, não tem ninguém que seja ao acaso. Tudo que nós somos e tudo que está nas nossas vidas, a gente pode pensar que é uma construção social. Tá? O jeito de ser mulher, o fato de eu estar com vestido, de eu estar usando batom e esmalte, enfim, de atuar em determinados papéis, né? Até escolha profissional, né? Por que na psicologia tem sem números de uma proporção de mais ou menos 90% de mulheres para 10% de homens? Se é que não tem um número maior de mulheres, né? Quando eu fiz a minha faculdade, eu participava de uma turma com uns 50 alunos, dos quais 4 eram homens. Tá? Então, tudo isso é construção social. Né? A psicologia também, a psicologia científica também foi possível por conta dos fenômenos históricos que estavam acontecendo na época. Isso que começaram no século XVIII, né? Se perpetuaram pelo século XIX e geraram impactos que nós estamos vivendo até o dia de hoje. E provavelmente impactarão o futuro que virá. Bem, então a aula de amanhã continua com essa questão da psicologia, né, dos estudos da psicologia. A aula de amanhã com a Márcia vai falar do conhecimento do senso comum versus conhecimento científico. Tá? O senso comum tem um conhecimento e a ciência também proporciona um outro conhecimento. Né? Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu acho que eu sou bipolar. Porque tem uma hora que eu penso uma coisa, uma hora eu penso outra coisa, uma hora eu sinto uma coisa, outra hora eu sinto outra, uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou triste. Isso aí é um conhecimento produzido pelo senso comum, mas que é diferente do conhecimento científico. Tá? A gente entende o que a pessoa quer falar quando ela está bipolar, né? Porque ela tem 2 polos, né?
Cada hora ela está de um jeito, mas, na verdade, na ciência, o transtorno bipolar não é isso, tá? Então, o conhecimento do senso comum, por exemplo, fala assim, um jargão, né? Todo psicólogo é doido. Quem é que nunca ouviu isso? Né? A psicologia é uma ciência muito doida. Todo psicólogo é meio maluco, porque o psicólogo trabalha com maluco, então ele é meio maluco também. Isso é muito senso comum, gente. Psicólogo não trabalha com maluco. Aliás, essa palavra maluco é horrível. Aliás, de um tempo para cá, a gente quer abolir o termo normal, anormal, maluco, louco, né? Todos esses termos que são muito pesados, né? Doença mental, é tudo muito pesado, né? Então, a ciência e a sociedade que tem se tornado cada vez mais humanizada e inclusiva tem buscado minimizar a carga desses termos, né? E a carga dos termos e dos sentidos dos termos. Né? Uma pessoa que tem um transtorno mental, por exemplo, não é louca, ela tem um transtorno mental. Uma pessoa que tem uma depressão, um transtorno de ansiedade, ou mesmo um transtorno mais grave, como uma psicose, né, uma esquizofrenia, ela tem uma questão, um transtorno. Ela não é louca no sentido de Deus me livre, vamos abominar. Né? Ela é um ser que tem que ser, como na antiguidade, trancafiada em calabouços, atirada de despenhadeiro para que morra. Hoje em dia, a ideia é incluir, porque dentro de algum ponto, sob alguma perspectiva, cada um de nós é alvo de algum tipo de exclusão, né? Em algum aspecto, todos nós somos alvos, somos passíveis de exclusão. Então, a ideia é que eu acho um barato isso que tem se transformado a sociedade, né? Uma sociedade inclusiva, em que a gente aprenda a respeitar as singularidades, as diversidades, as culturas, né, e as individualidades, para que a gente consiga ser feliz, né? E a gente rompa com preconceitos, né? E que são tão tristes, fazem tanta gente sofrer, tá? Bom, então depois de discutir conhecimento de senso comum e conhecimento científico, vai se falar do objeto de estudo da psicologia, ou objetos de estudo. Porque como a psicologia estuda o comportamento, vai depender de para que lado ela olha do comportamento, para que aspecto ela foca do comportamento, ela vai ganhar um objeto de estudo diferente. Tá? Ou dependendo da escola, do objeto de estudo daquela escola, por exemplo, a psicanálise foca o inconsciente, já a Gestalt estuda a percepção. Então, são dois objetos de estudo diferentes. Tá? Então, também na aula de amanhã, de terça-feira, dia 24 de novembro, vocês vão ver subjetividade, objetividade, como objetos de estudo da psicologia, e falar um pouco da mente humana. Então, na quarta-feira, a gente retorna, né, para esses temas de hoje. Na quinta-feira é comigo de novo, vamos estudar. Aliás, desculpa, a quarta-feira é comigo, Ana Paula, quinta-feira é de novo com a Márcia. Em princípio, tá, a não ser que algo mude. Então, ela vai abordar, ela vai falar das abordagens psicológicas. Então, a gente vai ver rapidamente as 5 escolas que foram contempladas, né, que construíram a psicologia, que surgiram como escolas, como pensamentos da psicologia. Temos, então, o estruturalismo, que foi a primeira escola, o funcionalismo e o behaviorismo. O behaviorismo surgiu no início do século XX, junto com a Gestalt e a psicanálise. Então, as duas primeiras foram eliminadas do meio, né, estruturalismo e funcionalismo. O behaviorismo influenciou o que a gente hoje chama de terapia cognitivo-comportamental, ou cognitivismo, e a psicologia da Gestalt e a psicanálise ainda estão aí firmes e fortes. Sexta-feira, dia
dia 27 de novembro, não haverá aula porque é o dia do exame final do módulo 4, tá? Então, na segunda-feira, dia 30, a aula será sobre abordagens psicológicas, né? Ou seja, a psicologia da Gestalt e a psicanálise. Então, segunda-feira eu vou fechar essa temática que terá sido aberta pela Márcia na quinta-feira, estudando as 3 escolas. Na terça-feira, tudo que está em azul é a Márcia, tá, gente? Terça-feira, áreas de estudo da psicologia, psicologia da aprendizagem. Na quarta-feira, psicologia do desenvolvimento. Na quinta-feira, psicologia social, e aí nós vamos ver 4 tópicos, né? O primeiro deles é o psiquismo humano e o determinismo social, percepção, atividade humana e subjetividade. E na sexta-feira, dia 4 de dezembro, é a nossa primeira prova. No dia 7, segunda-feira, vem a devolutiva da prova, né, com espaço para dúvidas, e aí a gente prossegue, né, com a psicologia social. Então, ainda tem outros tópicos, como somos todos seres sociais, e aí vai falar de grupos sociais, processo grupal e instituições. E seguimos na aula 12 com a psicologia social, ainda, se não der tempo, né, focando os mesmos temas. Depois, tópico 3, identidade, personalidade e identidade, papéis sociais e representações sociais. Depois, seguindo o último tópico de psicologia social com a ideologia e a alienação. Tá? Vamos falar na aula 15 de inteligência, concepções de inteligência e inteligência baseada em genética, inteligência baseada na história, né? Relações intergrupais, tipos de grupos, relações, possibilidades, não, relações intergrupais e tipos de grupos. Na aula 16, haverá um debate sobre importantes, sobre campos da psicologia social, que são temas bastante importantes, como comportamento e atitude, genes, cultura e diversidade cultural, conformismo, persuasão, influência de grupo, preconceito e ódio ao próximo. No dia 16 de dezembro, que é a aula 17, nós teremos a prova 2. Né? O que eu estou pensando em fazer sobre atividades? Então, a prova 1 e a prova 2, cada uma valerá 6 pontos. E nós teremos demais atividades valendo 4 pontos para comporem a nota de cada nota, né? 1 e 2, que é 10, né? Que tem o valor 10. Então, eu estou pensando o seguinte, de vocês pesquisarem a vertente entre psicólogo e assistente social. Isso, por exemplo, em trabalhos comunitários, no SUS, tá? E aí eu queria ouvir de vocês sobre isso, se vocês gostariam. Eu gostaria que isso fosse feito. A importância da vida afetiva, né? Eu quero passar um artigo para vocês que eu ainda não consegui achar aquele artigo perfeito. Se eu não achar o artigo, eu vou ver se eu acho, se eu encontro a parte de um livro para vocês lerem, né? Que eu acho importante ler textos científicos e para a gente poder debater e trabalhar. Vamos estudar temperamento, né? Emoção, como que eles influenciam as relações interpessoais, atitude, conduta, tá? Mas eu ainda estou pensando, essa questão das atividades, eu ainda estou pensando e gostaria de ver vocês, ouvir vocês, tá? Bem, então eu vou fazer a minha apresentação. É meio estranhozinho falar para um computador, né, se vendo na tela, mas eu tenho feito tanto isso que estou até me acostumando. Bem, então eu sou Ana Paula Cavalcante dos Santos, sou carioca, falando em cultura, né? Isso tem muito a ver com o meu jeito de ser.
Carioca é brincalhão, ele é meio sincero, assim, ele fala as coisas que ele pensa, né? Eu sou bastante assim, então tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso. E assim é a nossa vida, né? Isso é com todo mundo. Tem gente que gosta do jeito da gente ser, tem gente que não gosta, e assim a gente segue. Eu estudo música desde 6 anos de idade, eu comecei a estudar piano, depois aprendi a tocar órgão, depois violão, e cantar, e compor, essa coisa toda. Então, durante um bom tempo, na minha adolescência, eu fiquei muito em dúvida de que caminho eu ia seguir profissionalmente falando. Né? Cheguei a, na época, os cursos de música não eram muito frequentes, não eram muito populares. De modo geral, né, os cursos não eram tão assim facilmente ofertados. Então, eu acabei seguindo. Eu comecei minha vida profissional aos 17 anos, cantando na noite lá em Copacabana. E mais ou menos na mesma época, eu prestei vestibular, passei para psicologia numa faculdade, numa universidade muito boa lá do Rio, chamada Santa Úrsula, que é uma universidade católica, e segui, né? Então, eu tenho hoje, eu fiz licenciatura e bacharelado em psicologia. Eu estou formada há 29 anos, em janeiro vai contar 30 anos. É muita coisa, gente. Nossa. E durante esses 30 anos, eu já passei por alguns caminhos da psicologia, né? Por influência do próprio curso, que foi muito carregado de psicanálise, eu acabei seguindo pela área clínica da psicologia assim que me formei. E de imediato eu comecei a fazer uma formação em Gestalt. Eu tinha visto tanta psicanálise no meu curso, desde o primeiro período, que eu resolvi seguir por outra vertente. E, na verdade, a Gestalt tem muito a ver comigo, né? A Gestalt é uma linha mais solta, o psicólogo conversa, mas não conversar. Tem gente que fala que tem psicólogo que fala muito dele próprio. Eu não acho bom. A gente está para ouvir o outro, então vamos ouvir o outro, né? Mas eu dialogo com o paciente, né? Quando eu estou atendendo, eu gosto disso. Eu acho que a psicoterapia não precisa ser sofrida, né? Ela pode ser. Estou falando aí da área da clínica da psicologia, tá? Ela não precisa ser sofrida, ela vai envolver algum sofrimento, óbvio, né? Porque a gente vai. O sujeito vai mexer com a história de vida dele, ele vai mexer com algumas dores. Mas ela não precisa ser desespero, né? Eu acabo achando, pela via da psicanálise, algo meio carregado demais. Então, é uma linha, assim, é uma abordagem que eu gosto muito da teoria, mas não gosto muito da prática. E não seria psicanalista. Não tem a ver com o meu jeito. Eu sou do tipo que gosta de sentar no chão, gosta de bater papo com gente desconhecida. A psicanálise não combina comigo. Vocês vão ver mais para frente, assim, sobre isso. Né? A Gestalt é mais dinâmica, sabe? Ela é mais um contato, né? A gente trabalha com experimentos, a gente trabalha com. Então, me agrada mais. Bem, eu fiz a formação em Gestalt, que demorou 3 anos e meio, foi quase outra faculdade. E aí eu já passei a atender lá no Rio de Janeiro, né? Eu tinha um consultório num bairro chamado Tijuca, não é Barra da Tijuca, é Tijuca, é outro bairro. E, gente, manter um consultório não é uma tarefa fácil, são muitos impostos em cima, né? Além do que há uma fluidez de clientela, uma hora o psicólogo está com 10 pacientes, dali a pouco ele está com 20, dali a pouco ele está com 5, dali a pouco vem a crise, todo mundo sai, né? Porque não é uma atividade de primeira ordem, né? A não ser que a pessoa esteja num alto grau de sofrimento. Mas, assim, então eu acabei por. Eu tinha sempre uma atividade paralela à psicologia, eu sempre trabalhei voltada à empresa também. Então,
No mesmo tempo que eu trabalhava com a psicologia clínica, eu trabalhava também dentro de empresas, às vezes ocupando outros cargos diferentes da psicologia. E aí, quando foi em 1999, como eu gosto muito de ler e gosto de trabalhar com pesquisa, tenho um pensamento científico, né? Sou uma pessoa questionadora, que gosto de aprofundar, sabe? Gosto de refletir. Então, eu tenho bem esse perfil da ciência. Eu me preparei para encarar um processo de seleção para uma pós-graduação stricto sensu. E em 2000 eu iniciei no mestrado em psicologia clínica na PUC Rio, que foi uma experiência maravilhosa, né? É fácil fazer? Não, mas maravilhosa assim mesmo. Eu estudei na época psicoterapia mediada pelo computador. E na época, anos 2000, né? Estava uma verdadeira guerra contra os psicólogos que estavam fazendo suas práticas pela internet, né, pelo computador. Alguns tiveram seus registros cassados, e aquilo me chamou muito a atenção, do tipo, meu Deus, mas a tecnologia está aí, né? Por que essa caça às bruxas? Por que essa coisa tão repressora, já que nos Estados Unidos o que mais existia na época e existe até hoje são os sites com psicólogos que atendem pela internet. Né? Então, eu fui estudar isso. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a estudar isso, junto de um rapaz que começou junto comigo na USP, o Oliver. Então, nós nos ajudamos muito, né? Nós participamos um do outro, da pesquisa do outro. Meu mestrado acabou em 2003, eu engravidei logo em seguida, me tornei mãe em 2004, e em 2006, aí em 2005 eu comecei a me preparar para o doutorado. Em 2006 eu entrei no doutorado, né, iniciei no doutorado. E interessante, eu estava pensando hoje, eu fiz prova para 2 programas de doutorado lá no Rio, na UERJ. No Instituto de Psicologia, que era no programa de Psicologia Social, e um outro no Instituto de Medicina, no programa de Medicina Social, que é em saúde coletiva, né, o doutorado. E eu fui aprovada nos 2, tanto na psicologia social quanto na medicina social. Como as inscrições para a medicina social foram muito antes da psicologia social, eu só fiquei sabendo que tinha sido aprovada para psicologia social depois de estar inscrita na medicina. Então eu pensei assim, não vou tirar a vaga de outra pessoa, né, que vai poder entrar na psicologia social se eu não me inscrever, e vou seguir pela medicina social. Acaba que tem um imbricamento entre a psicologia social e a medicina social, né? Porque os dois são muito influenciados pela antropologia e pela sociologia, e pela psicologia, obviamente. Mas foi um detalhe interessante, às vezes eu fico pensando, como é que seria se eu tivesse feito doutorado em psicologia social, né? Eu acho que eu seria uma professora melhor hoje, né, para dar essa disciplina, por exemplo. Mas na medicina social a gente viu muito de psicologia social. Eu tive uma cadeira de psicologia social também. Foi inclusive com uma professora chamada Alba Zaluar, que ela escreveu, ela fez uma pesquisa sobre uma favela lá no Rio chamada Cidade de Deus. Ela escreveu um livro, ela morou 8 anos dentro da favela, né, fazendo uma pesquisa-ação, pesquisa-observação, não me lembro agora. Bem, eu sei que ela se tornou um membro da comunidade da Cidade de Deus, e ela morou lá 8 anos, escreveu livros pertencendo àquela comunidade. Depois a ideia dela, o livro dela foi meio que roubado e virou aquele filme, né, que vocês provavelmente conhecem, Cidade de Deus. Foi baseado no livro dela. Sei que ela estava processando aí o produtor daquele livro, não sei no que deu, porque ela já faleceu. Bem, então no doutorado eu estudei de novo a tecnologia, porque é um tema que eu adoro, e lá eu pude estudar muito assim
temas como sexo e gênero, reforma psiquiátrica, né? Transtornos mentais, reprodução, necessidades de maternidade, reprodução assistida, doação, dádiva, né? E eu comecei estudando a influência da religiosidade, a influência da espiritualidade sobre a psicologia clínica, né? Mas eu acabei não gostando tanto de estudar, me encantei pela reprodução assistida, pela tecnologia, né? A tecnologia na reprodução, e mudei de orientador e fui estudar reprodução assistida. Eu estudei a doação de sêmen e as questões de gênero ligadas a ela, porque assim, tudo que era bibliografia que eu lia dizia: a mulher é generosa ao doar os óvulos porque nananana, e o homem doa esperma porque ele quer ser viril, porque ele é egoísta, porque ele quer se reproduzir. Então tinha todo um discurso assim tendencioso, né, para analisar a doação de gametas por homens e mulheres, tanto no Brasil quanto internacional, né, um discurso internacional também, americano, europeu, e eu resolvi estudar isso, indo entrevistar os doadores de sêmen aqui no Brasil, para ver de perto se de fato o interesse deles em doar sêmen se relacionava com egoísmo, com utilitarismo, com, né, o que a bibliografia dizia. Ficou um trabalho lindíssimo, porque ele foi analisado à luz da teoria da dádiva, que é de um sociólogo e antropólogo chamado Marcel Mauss, e cujos estudos foram continuados por um sociólogo contemporâneo chamado Jacques Godbout, que ele estuda a dádiva nas sociedades modernas, né? Então, foi um trabalho que eu adorei fazer, que eu acho que ficou lindíssimo. E, enfim, já no mestrado, eu comecei a dar aula na PUC, para o curso de psicologia, já para os períodos finais. E depois dali, eu comecei a trabalhar na Estácio, na Universidade Estácio de Sá, dando aula de metodologia científica, de desenvolvimento pessoal, de florais, de orientação vocacional. Eu dei aula de vários temas, né? E foi aqui em Palmas, eu me mudei para cá em 2012, no início de 2012, portanto faz 8 anos, né? Vai fazer 9 em janeiro, fim de janeiro. Eu entrei para a faculdade top em maio de 2012 como psicóloga institucional. Talvez vocês tenham me conhecido aí, eu não sei, né? E eu estive como tal desde 2012 até março desse ano, quando outra pessoa ocupou esse lugar na Untop. Então, hoje eu estou e também no ITOP, desde 2012, eu comecei a atuar como professora nos cursos de pedagogia, administração, contábeis, e seguiu por aí. Bem, em 2018, eu comecei a trabalhar também como professora, e só como professora, no Unicatólica, né, a Universidade Católica do Tocantins, e lá eu trabalho com psicologia, como professora de psicologia nos cursos de Direito, Engenharia de Produção, Administração de Empresas e Ciências Contábeis. No final de 2018, eu já vinha com um trabalho com um grupo também, aqui, né, um grupo que trabalhava isolado, nós trabalhando isoladamente um do outro, e nos encontramos para montar o que é conhecido como CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, em setembro de 2018, o CVV começou a funcionar aqui em Palmas, mais especificamente dia 20 de setembro de 2018, do qual eu sou coordenadora geral desde então. Provavelmente ficarei até setembro do ano que vem. Minha gestão, então, será de 2018 a 2021.
Em 2021 eu devo sair e entrar outra pessoa para coordenação. Então, o CVV é o único que tem no estado do Tocantins, né? Foi uma luta muito grande montar o CVV aqui. Ainda hoje é uma luta para mantê-lo, né? Porque há uma rotatividade muito grande de voluntários. CVV se chama Centro de Valorização da Vida e trabalha no combate e prevenção do suicídio. Oferecendo apoio emocional, principalmente por meio do telefone do número gratuito 188. Gratuito porque o CVV tem uma parceria com o Ministério da Saúde desde 2018, desde agosto de 2018. Então, o Ministério da Saúde nos fornece esse número porque o CVV foi considerado como de utilidade pública, tá? Desde 1972, 76, uma coisa assim. Então, o CVV tem 58 anos de vida, né? E está presente em todos os estados brasileiros. Nós hoje somos 110 postos ao redor do Brasil. E aqui em Tocantins só temos nós, aqui em Palmas, que funcionamos dentro do IFTO. Por conta da pandemia, desde março, abril, os atendimentos do CVV também têm sido remotos, né? Então, é um trabalho muito bacana, né? Trabalhar com CVV, porque tá aberto a todas as pessoas. A gente não atende Palmas especificamente, né? O número 188 é interligado no Brasil todo. Então, vai chegando gente do Brasil todo, gente do interior, gente das grandes cidades, gente do sul, do nordeste, do norte. Em Palmas mesmo eu nunca atendi ninguém. Gente, então é isso. Falei pra caramba, né? Tem algo... sim. Eu, como gosto muito de estudar, ano passado eu fiz um vestibular na UNB e entrei para um curso de música. Então, desde o início deste ano, estou cursando música e estou bem na posição de vocês, de aluno, né? Cheia de trabalhos para fazer, enlouquecida de coisas, mas é algo que eu gosto bastante. Vamos ver no que vai dar. Assim, me dá muito prazer estudar música, uma coisa que eu gosto muito. E é isso, né? Eu acho que hoje em dia tem essa exigência da formação continuada para todo profissional. Então é importante que a gente não pare de estudar nunca. Eu pretendo estudar até o fim da vida. E eu espero que nosso encontro seja bastante proveitoso. Nós vamos nos falar pelo WhatsApp. Os materiais serão colocados tanto no WhatsApp quanto no Live. As atividades terão que ser postadas no Live, tá? Por conta das vistorias do MEC, né? Que acontecerão no futuro. Eu espero que vocês se sintam à vontade para trazerem suas vivências, suas colocações, suas dúvidas, suas reflexões, tá? Não pense que porque eu tenho doutorado, que eu sou uma pessoa que saiba mais que vocês. Eu sei em alguns aspectos eu posso até saber mais que vocês, em outros vocês sabem mais que eu. E eu gosto muito de trocar conhecimento, né? Eu gosto muito de aprender. Então, eu também gostaria de saber por que caminhos tem andado o curso de vocês de serviço social, o que vocês têm visto em termos de trabalhos comunitários, de trabalhos no CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, trabalhos no SUS. O que vocês já estão fazendo de estágio, né? As perspectivas de vocês no mercado de trabalho. Eu quero conhecer mais vocês. Então, eu espero que vocês me deem um retorno ainda hoje, de preferência, tá? Vocês estão vendo que eu estou tossindo bastante, eu tenho asma, eu não estou bem, já faz uns 3 dias, né? Eu estou com uma certa dificuldade de respirar e de falar. Então, por isso a aula foi gravada, também que eu não sei como é que eu vou ficar mais tarde.
Mas vocês ouvirão essa aula, eu vou fazer uma segunda parte falando da psicologia, e eu entro depois no WhatsApp para falar com vocês, tá bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, que a gente tem um encontro maravilhoso, que antecederá a conclusão do semestre 2020/2, então é um momento de fechamento, né? Fechamento do ano, fechamento do semestre. Ano que vem vocês estarão em outro período, então é uma disciplina importante. E eu espero ouvir de vocês, assim, que expectativas vocês têm, o que vocês gostariam de estudar também em psicologia, o que vocês gostariam de ver, curiosidades. Enfim, tudo isso e mais alguma coisa, tá? Aguardo vocês, um grande beijo e a gente vai se falando. Interrompendo a gravação.